O homem se forma pelos atos no oculto, não pelas palavras na praça. O amor faz coisas que a obrigação não é capaz de fazer. Volte para a rota, mas não perturbe a floresta. Adriano, aqui na área. Tô vindo no canal hoje para trazer mais um vídeo informativo e interessante para nós aqui. Dessa vez eu vou estar falando sobre um método ancestral para ganho de massa muscular e também funciona para emagrecimento. Muitos aí possuem curiosidade para saber como que funciona. Isso aqui faz parte de uma receita bárbara de treinamento. Então, essas receitas, elas funcionam assim como qualquer outro método. Se for feito à risca, funciona. Mas o mais interessante nesse método é que ele traz uma resolução nítida sobre como conseguir, e sem utilização de nada. Vocês podem ver que tem uns indivíduos aí que estão indo direto para a vala por estarem usando os famosos danoninhos, os danones, e o corpo acaba sendo emprestado, aquele resultado é emprestado. Então por isso que eu venho trazendo esse tipo de conteúdo para vocês, que realmente traz algo diferente e que mostre como atingir esses resultados de forma totalmente natural. E tudo que é necessário é o conhecimento, a sabedoria, a prática ancestral da coisa que eles já faziam. E hoje vocês podem perceber que estão tentando ter aquele físico que está moldado, forjado em estátuas antigas, como as famosas estátuas gregas, não é? Moldar a si mesmo, por exemplo, aquela famosa estátua. O pessoal tenta chegar naquele resultado lá, e dá para conseguir. O problema é que hoje a cultura, ela se moldou de uma forma que as pessoas, elas já estão limitadas mentalmente, e por isso fisicamente elas estão banidas, pois nem a própria mente acredita na possibilidade de alcançar o que almejam. Então ficam com aquela limitação, já estão limitados a não lutarem por aquilo. E é tão importante, primeiro, a pessoa ter na mente que ela precisa acreditar que é possível alcançar. Se a pessoa transforma lá na mente dela algo impossível, ela vai tornar aquela possibilidade impossível. A pessoa, ela tem que ter fé que é possível fazer, pois quando ela tem a fé que é possível fazer, então vai acontecer. O primeiro passo da vitória é a fé. Se a montanha não vai a Maomé, Maomé vai até a montanha. E se Maomé não vai até a montanha vai até Maomé. Coloque isso aí. Então esse conhecimento, ele deve estar moldado, já forjado na mente, e seguindo esse método que eu vou trazer para vocês, que não tem muito segredo não, mas deve ser aplicado na prática. Como que funciona? Vocês podem ver que é uma metamorfose. O nosso corpo, ele passa por uma espécie de metamorfose. A evolução, ela ocorre dessa forma. A gente vai mudando conforme o treino, certo? Vocês podem ver isso acontecendo ao redor de vocês. A gente vai mudando, obtendo resultado conforme o treino, vai vindo a adaptação. Então, o que tem que ser feito? A pessoa, ela deve entender que ela precisa dar o estímulo, como eu já falei muitas vezes. Ela precisa dar o estímulo para o corpo, para a célula muscular, que ela só entende estímulo, ela não entende mais nada, ela só entende estímulo. Ela não quer saber se tu estava
aplicando um método que é científico ou não, se tu está fazendo alguma coisa comprovada ou se não é comprovada, ela não quer saber. Ela quer saber do estímulo que ela vai estar recebendo. Se o treino for fofo, não vai fazer nada. Ela não vai mudar, vai ficar do jeito que está. Se o estímulo foi demasiado para ela, então ela se mata pela própria capacidade de adaptação dela. A célula muscular ela é muito específica e versátil ao mesmo tempo. E lembrando que a versatilidade vence frente à especificidade todas as vezes. Então não pode esquecer disso, que a célula muscular ela entende e ela é versátil e específica ao mesmo tempo. Significa que quando tu dá um estímulo para ela, ela vai se adaptar dentro da especificidade do estímulo que recebeu. Mas ela é versátil. E esse estímulo pode acontecer de forma variadas. Existem demandas e demandas de formas de fazer esse estímulo ocorrer. Então, quando ela recebe o estímulo, ela evolui pela própria capacidade de adaptação instigada pela estimulação que ela recebeu, pela estimulação que foi recebida. É assim que funciona. Explicando isso, entendendo como ocorre, vocês precisam entender agora que demanda um tempo para isso acontecer. É sob pressão que o carvão ele se transforma em diamante. Então demanda tempo para essa metamorfose ocorrer. Tu tem que dar o estímulo através do esforço, pois sob pressão o carvão se transforma em diamante. É assim. Depois que ali o corpo recebeu o estímulo necessário, agora entra isso aqui. O que é? É dar o estímulo para a célula através de um treinamento, um processo de treinamento, onde a pessoa vai seguir esse processo à risca. Por exemplo, ela faz um treinamento dividido durante toda a semana, 1, 2 ou 3 semanas, tem um período ali de treinamento que ela segue. Ela vai seguindo esse plano, passando esse tempo e lembrando que o treino tem que ser eficiente, bem planejado para isso ocorrer. Depois desse tempo de treinamento, o corpo ele vai estar destroçado, totalmente estimulado. A pessoa vai sentir que está toda dolorida. Aí nesse processo entra o processo de metamorfose instigada. Os bárbaros faziam isso aqui. Então, o povo lá do norte faziam isso aqui. Os milanos faziam isso aqui. Os sumérios lá faziam também. Eles faziam isso. São escolas antigas de força que funcionou e meio que foi esquecido. Então hoje, aquelas 48 horas pós-treino que a maioria faz, ou nem isso, de descanso, é muito pouco. Quando o estímulo é alto, a célula muscular precisa de um tempo para ela se adaptar. É no descanso que a evolução ocorre. A metamorfose acontece no descanso. Precisa o estímulo, certo? Mas precisa também o momento da forja. Então a forja ela ocorre tanto no treinamento, que vai dar o estímulo, a martelada no ferro, e depois no descanso, aonde o ferro vai ser fortalecido. É nesse momento que a fusão ocorre e o ferro é transformado e se torna algo superior ao que era. É no descanso. E esse descanso, ele precisa seguir as etapas à risca. E isso demanda tempo. E esse tempo é variado, pois ele é determinado pelo estímulo que o corpo recebeu. Se for muito alto, precisa mais descanso.
e é determinado pela quantidade mínima de nutrientes que esse corpo está recebendo. Imaginem que vocês querem fazer uma espada e vocês estão limitados de ferro. Como vocês vão fazer essa espada? Está faltando o recurso para a construção dessa espada. Vai chegar um momento, tu vai estar batendo, vai voltar ferro. Tu só tem material para uma faca e tu quer fazer uma espada. Se tu tentar fazer uma espada com essa quantidade de ferro, ela vai se tornar extremamente frágil, quebradiça, uma porcaria. Vocês estão entendendo? Então nesse período, ele pode demorar aí mais ou menos uma semana. Mais ou menos uma semana e meia. Tem relatos aí de descanso de 14 dias para passar por toda essa metamorfose. Esse descanso, ele é muito importante. O que acontece no período que a pessoa está descansando, o corpo está se adaptando. A célula muscular, ela acumula o estímulo através da memória. Imagine que a célula muscular, ela tem um memorial. E esse memorial, ele vai sendo acumulado. Ele acumula, a pessoa não descansa, por exemplo. Ela treina e nunca dá aquele momento para o descanso. Então esse memorial, ele vai enchendo. Cada vez fica maior. E chega um momento que entra naquele famoso burnout, né? Dá problema, fadiga extrema. E a pessoa continua, ela vai enfraquecer até chegar um ponto que a célula muscular não vai aguentar mais. E aí ela se mata pela própria capacidade de adaptação dela. Ela se autodestrói, começa a fazer autofagia, porque agora ela já não aguenta mais. Ela precisa limpar aquele ambiente, limpar tudo, não é? Para recomeçar de novo. Aí ela volta ao estágio anterior que ela estava. É assim que funciona, pessoal. Isso é adaptação. Vocês têm que se ligar. Dá o estímulo, esse memorial, ele vai acoplar tudo o estímulo que estiver recebendo, vai tudo para a memória. E aí na hora lá que a pessoa for descansar, ela pode dar uma semana aí de descanso. Ela vai colocando a quantidade mínima de recurso necessário para essa mutação aí ocorrer, para a metamorfose toda acontecer. É assim. E aquela velha frase, a borboleta mais bela é aquela que fica mais tempo dentro do casulo para evoluir, é real. Porque ela sabe que tempo e paciência faz tudo acontecer. Tempo e paciência é o intervalo entre o objetivo e a glória. É assim que acontece, não é? Então, o tempo, ele precisa ser bem organizado, ele é o senhor do resultado. Então, nesse período, recebeu o estímulo, a pessoa descansa, deixa o corpo fazer o trabalho que tem para fazer, ele se adapta. A pessoa não vai perder nada nesse tempo. Vocês podem ver que tem muitos aí treinando, nem louco, condenado, e nunca muda. Passa 20, 30 anos, está sempre na mesma. Por quê? Porque aconteceu isso que eu expliquei para vocês. Não respeitou o processo de adaptação, o corpo não recebeu o recurso necessário, não teve estímulo, e aí fica tudo igual. Isso aqui não acontece só para hipertrofia muscular, ganho de força, resistência. Acontece para tudo. É desse jeito. Por emagrecimento incluso, que geralmente é o que dá dúvida quando eu explico isso aqui. Inclusive no emagrecimento, o corpo também precisa de um tempo para se adaptar. Só que no emagrecimento a pessoa ela precisa se ligar que ela não pode vacilar e ela tem que respeitar a dieta que ela está seguindo, não colocar as calorias de volta lá.
Ela precisa dar o recurso para o corpo se adaptar, criar massa muscular, músculo, que vai ajudar a conter aquela gordura toda que ela quer mandar embora, certo? Então a musculatura entra aí para catabolizar a gordura, para consumir essa gordura. Músculo é bem importante. Músculos são um organismo vivo e capazes de manter o corpo saudável. Quanto mais músculo a pessoa tem, ela tem uma capacidade de limpeza no corpo muito grande, porque esses músculos são um organismo vivo e precisam de muita caloria para se manter. Então, ele impede que o corpo acumule gordura. Vocês entendem como é importante? E o descanso entra como uma importância fundamental também para o emagrecimento. Aí, e para o emagrecimento, a pessoa ela precisa respeitar que ela precisa catabolizar, mas preservar a massa muscular ao mesmo tempo. Então ela tem que ter o mínimo de anabolismo para ganhar músculo e catabolismo para perder gordura. Tem que encontrar esse equilíbrio. E como faz isso? Estímulo. A célula muscular já faz isso automaticamente pelo estímulo que ela recebe. Uma pessoa dá o estímulo, depois ela vai fazer um tempo de pausa, de descanso, para o corpo conseguir se adaptar, passar pela metamorfose. Quando ele passa pela metamorfose, é quando o resultado vai ocorrer, porque também precisa um período para essa gordura ela sair do corpo. Não é? A gordura vai sair como do corpo? A maior parte sai pela respiração. É pela respiração que ela vai sair aí, a maior parte da gordura. Tem uma pequena parte que sai pelo suor e pela urina, mas é muito pouco. Chega a ser irrelevante essa quantidade. Então, quando a pessoa sua e perde peso, eu, por exemplo, se eu correr agora, eu posso perder aí de 3 até 5 quilos fácil, correndo. Mas eu estou perdendo só fluido energético, só água. No momento que eu repor os fluidos, o peso volta de novo. Para perder gordura tem que seguir a dieta, pessoal, à risca, beleza? Isso é importante. Aí, então é um vídeo explicativo mostrando que dá para sim conseguir um corpo musculoso de forma natural, que demanda tempo, lógico, para conseguir um corpo aí bom, de forma natural, demora aí 5 a 10 anos. Para ser bem sincero para vocês, de 5 a 10 anos. Então quem estiver começando agora, não tenham em mente aquele resultado rápido. Vocês podem olhar ao redor de vocês. O resultado rápido através daquelas coisinhas não é saudável, é emprestado e o preço vem. O preço vem. Ele vem e aí é tarde, porque o preço vai chegar e o arrependimento vem depois, por algo que não fez e que pelo menos poderia ter tentado de forma natural. Isso eu garanto para vocês. Então, quem estiver começando agora, recomendo seguir esse método, pois natural é a melhor coisa a ser feita. Natural é a fonte da juventude. Natural é a forma que o nosso corpo deve obter saúde. Homem sem barco, está marado na terra, e força lá de moer de Malicamain. A moer primeiro, vão julgar seu corpo, depois vão sonhar em tê-lo.